Oi, eu sou a Sara e hoje eu trouxe para vocês a resenha do livro O Filho Perfeito de Freida McFadden. Eu não gosto de enrolar muito na introdução, então vamos direto para o contexto do livro. Nessa história a gente vai conhecer a Erika. A Erika é uma mãe de um casal, são dois adolescentes já, uma menina e um menino, porém ela deixa claro que ela tem uma afeição maior pelo menino. Ela ama a filha dela também, mas ela deixa bem claro que o filho dela tem uma coisa diferente, eles têm uma conexão diferente, e ela ama ele muito mais do que a filha. Então ela tem ali uma família perfeita, tá? Dois filhos, um marido que ama ela, que traz o sustento da casa, ela tem um emprego que dá liberdade para ela de cuidar da família, que ela trabalha mais por ela mesma, né? Para ela ter o que fazer, porque não é um emprego que dá um retorno significativo em questão financeira para casa, então quem traz o sustento mesmo é o marido dela, enquanto ela cuida da família e nos tempos livres ela tem esse emprego dela, que é relacionado a escrever para um jornal, uma revista, alguma coisa assim. Esse filho adorado e amado, ele tem umas peculiaridades, tá? Desde pequenininho, ele apresenta comportamentos estranhos, que não só ela como mãe percebe, como também as outras pessoas percebem. Então, professores, vizinhos, pais de coleguinhas desse menino, eles veem que ele tem comportamentos esquisitos, sabe? Então, um belo dia acontece o que a Erika mais teme. A menina com quem o filho dela tinha acabado de ter um encontro desaparece. E o filho dela foi o último a ser visto com ela. Então, acaba criando ali uma suspeita sobre o filho dela de que ele tenha sequestrado e talvez matado essa menina. A Erika fica muito perdida porque ela não sabe o que fazer. Ela acredita que o filho dela é capaz de ter feito isso. E ao mesmo tempo ela fica com aquela guerra entre ser mãe e ter que acreditar na inocência do filho dela, mas ao mesmo tempo ela não é nem um pouco boba, ela conhece o filho dela, ela sabe do que o filho dela é capaz. Então ela fica ali tentando acreditar, se achando a pior mãe do mundo por não acreditar, e ao mesmo tempo com medo que o filho dela tenha feito alguma coisa para essa menina. Ao mesmo tempo, a outra filha da Erika e o marido dela não acreditam que o filho tenha feito alguma coisa, eles acreditam que ele é inocente, que ele é só um adolescente, que ele não tem culpa de nada e que tudo isso tem uma outra explicação. Mas a Erika, ela, no interior dela, ela acredita fielmente que o filho dela realmente fez alguma coisa pra essa menina e ela tem muito medo que ele tenha machucado a menina, tá? Então ela fica tentando descobrir onde essa guria tá pra conseguir salvar, até amenizar a situação do filho dela. Este é um livro que eu fiquei bem perdida assim no início. Perdida porque eu achei que a autora entregou demais, sabe? Porque ela entregou que o menino era realmente um psicopata, que o menino tinha algum problema, que todo mundo via que o guri tinha algum problema. Então eu fiquei tentando entender aonde ela queria chegar com aquilo, porque se ele já era retratado como um psicopata ali no início, qual era a surpresa? O que ia acontecer de diferente pra trazer um plot pra gente, pra trazer uma surpresa pra gente? Que até então era previsível que o menino tinha feito alguma coisa, tá? Tudo levava a crer que isso tinha acontecido. Então eu fiquei tentando entender o porquê, o que ela queria entregar com essa história. Até porque a gente tem a gente tem a visão da Erika, e depois que a menina é sequestrada, a gente consegue também ter um pouco da visão da menina falando com o sequestrador dela. Então fica tudo muito claro, sabe? Tudo muito, muito direto. Então eu fiquei tentando ali entender o que ela queria fazer com a história pra dar uma surpresa pra gente, porque até então o jogo tava entregue desde o início. De todos os livros da Freida que eu já li, esse foi o mais diferente, tá? Porque ela não trouxe muitas coisas mirabolantes, ela conseguiu trazer um final muito satisfatório, um final compreensível, um final que dá pra entender como que ele chegou naquele ponto, tá? Dá pra entender no desenrolar da história sem criar narrativas mirabolantes, que eu acho que ela cria muito isso pra conseguir dar um final interessante pras histórias dela. Não tô dizendo que isso é ruim, mas tô dizendo que isso é uma característica dela. Nesse livro não, nesse livro ela conseguiu trazer uma história, um final sensato. Outro ponto também que eu vi que ficou um pouquinho diferente é que a personagem principal, a Erika,
ela não era uma personagem tão irritante, tão estressante, sabe? A gente consegue entender a personagem. Porque é outra coisa que eu vejo da Freda, que os personagens principais dela são, assim, muito irritantes, né? Eu sinto que quando eu tô lendo os livros dela, eu me apego por outros personagens, mas não pela principal. A principal sempre faz alguma coisa que me irrita, e a Erika não. A Erika, ela foi uma personagem que desde o início ali a gente tá junto com ela, a gente tá entendendo ela, a gente compra a briga dela, a gente compra a causa dela, tá? Então eu gostei muito deste ponto. Eu gostei também deste elemento de trazer a psicopatia desde criança, só que ela fez de uma forma diferente, porque geralmente nos livros eles trazem esse ponto e sempre escondendo que a criança é psicopata, entregando lá no final do livro que tudo aquilo que aconteceu na história foi culpa de uma criança que aparentemente era inocente. Nesse livro não, nesse livro a gente sabe que o menino ele não é inocente desde muito pequeno, mostra que ele é realmente um psicopata e mostra que ele... mostra um pouquinho da mente dele, né? O porquê, como que ele chegou naquele ponto, não que ele nasceu daquele jeito, né? Bom, ele nasceu daquele jeito. Mas a gente consegue ver a mente psicopata daquela criança se formando, basicamente. Então, para finalizar, não é um livro de cair o queixo, não é um livro que eu vou ficar estarrecida no final, que eu vou ficar de boca aberta pensando no que aconteceu, mas é uma leitura boa, é uma leitura rápida, fluida, tem um finalzinho ali bem interessante, que dá opa, gostei disso aqui. Não achei que eu iria gostar tanto. Sabe quando tu tá lendo um livro e tu dá uma nota pra ele, mas quando chega lá no final, tu troca a nota e tu aumenta um pouquinho a nota por causa daquele final? Foi isso que aconteceu comigo quando eu li esse livro. Então, é um livro que vale a pena ler e passar o tempo rapidinho. Outro ponto, né? É um daqueles livros que eu indico quando tu quer ler rápido, quando tu precisa desencalhar, sabe? Quando tu precisa sair daquele platô de não conseguir ler nenhum livro. Então, eu indico esse livro para essa ocasião. Essa foi minha opinião sobre esse livro, então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu comentário aqui do próximo livro que vocês gostariam que eu trouxesse resenha, porque se eu tiver lido esse livro, eu já gravo e trago a resenha aqui pra vocês. Os comentários ajudam demais a impulsionar o vídeo aqui no YouTube, então se vocês gostam, deixa essa força, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!